Pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma aula nossa aí de Fundamentos de Desenvolvimento Web, continuando com Fundamentos do HTML. A gente vai dar continuidade da aula passada. Eu deixei no slide inicial para a gente poder relembrar algumas coisas que foram faladas na aula passada e a gente sintonizar de novo até onde a gente parou. Tá? É até bom que se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, se vocês aí que assistiram às aulas anteriores tiver alguma pergunta, tá? Pode fazer, até a gente iniciar aqui, chegar no ponto que a gente parou na aula passada. Então, nessa aula que a gente teve anterior, a gente começou falando de imagens, que já foi uma continuação da aula anterior. Então, a gente finalizou a parte de imagens, tinha alguns detalhes a mais para a gente poder ver. Manipulação de fontes, tá? Escolher uma fonte diferente da padrão para poder mudar a letrinha que aparece lá no texto que está na página. Não só a letra, mas também o tamanho da fonte e as cores que a gente pode utilizar também na letra. A inserção de links. Falei da importância dos links, o quanto é importante porque está implícito nas páginas HTML ter links. Tá? Sem links, as páginas não fariam muito sentido, virariam um livro online, né? Então não é assim, é hiperlinks, a gente tem, clica, vai para outro lugar, de outro lugar, clica, vai para outro, então a ideia dos links é importantíssima dentro das páginas da internet. E a gente parou exatamente na criação de listas. Então hoje eu vou passar rápido aí o que a gente já viu, tá? E a gente vai iniciar a parte de criação de listas e vai ver também criação de tabelas. Eu até pensei em acrescentar mais algum conteúdo para a aula de hoje, só que esses dois assuntos vai tomar muito tempo da gente já. Então, eu tenho uma dica aí para dar para vocês. Tá? Às vezes é uma dica, às vezes é mais uma coisa que vocês podem colocar aí no ficheirozinho de vocês, tá? Que é toda vez que a gente vai fazer um curso, principalmente curso online, e que é ao vivo, igual que a gente está fazendo aqui, a gente corre o risco de fazer isso e ter várias distrações em casa. Né? WhatsApp, e-mail, aí você abre o seu Facebook, você abre o seu Instagram, você começa a se perder um pouco, tira o foco do que você precisa ter, que é aqui no curso, né? E aí depois passa alguma coisa que eu expliquei, eu não entendi, Jota. Então, isso acontece no presencial, né? Eu que sou professor já sei disso, mas no online é mais difícil ainda, né? Porque a gente abre uma janelinha aqui, tá o WhatsApp ali, enquanto o Jota está falando um monte de abobrinha, o WhatsApp tá bombando ali, eu tenho que falar no grupo, tenho que falar não sei o quê. Então, o que eu peço para vocês? Tenta focar, tenta prestar atenção. Quando a gente estiver fazendo os exemplos, principalmente. Por quê? Porque às vezes é um detalhe, numa hora que eu estou mostrando, é assim que o VS Code funciona. Aí tá, uma coisinha de nada, você deixou de aprender uma coisa importante. Tá? É um tempo muito curto, então deixa de lado um pouquinho ali o WhatsApp, deixa as redes sociais um pouquinho de lado, depois vocês vão ter tempo de sair da aula aqui, vocês vão poder fazer as suas coisas aí. Isso porque você ainda tem a possibilidade de, acabou a aula, amanhã, depois de amanhã, você ainda pode assistir, porque vai ficar gravado. Só que eu sei que também nem é todo mundo que quer ir lá e quer assistir de novo, né? O Jota ficar falando um monte de abobrinha por 2 horas ali para vocês. Então, se você é daquele tipo que não quer ficar assistindo depois, então presta atenção na aula, na hora que ela acontece. Então vamos lá. Ó, reprisando aí, tá? A parte de inserção de imagens. A gente, nesse primeiro arquivo aqui de imagem, já fez vários testes. Então, fizemos a inclusão de uma imagem, tá? Com a tag IMG. SRC vai dizer onde que está essa imagem, qual caminho que ela está. Quando a gente coloca um ponto barra, ou só o nome de uma pasta, a gente está fazendo referência ao local onde os nossos arquivos já estão, certo? Então, vou dar uma reprisada para vocês disso aqui.
Então, é como se eu estivesse falando assim, olha, onde está esse arquivo aqui? Tem uma pasta chamada imagens e dentro dela tem um arquivo chamado teste.png. É isso que eu estou dizendo para ele. E aí, se ele achar esse arquivo, ele vai mostrar a imagem. O Alt é o que vai aparecer quando você passar o mouse em cima. A gente já viu em aulas anteriores que tem uma propriedade que ela é genérica, eu posso usar em várias outras tags, chamada title. Tá? É exatamente esse mesmo nome dessa tag aqui. Ó. Ela também é uma propriedade que eu posso botar um valor. E quando eu escrevo title aqui no lugar do Alt, por exemplo, e escrevo um texto, quando eu passo o mouse em cima, ele vai aparecer com certeza. Nós podemos também fazer uma inserção de imagens passando mais dois tipos de atributos aqui. Ó. Um para dizer qual a largura da imagem e outro para dizer qual a altura que eu quero a imagem. Esses números aqui, né, acho que foi o Miguel que tinha perguntado, são pixels. O que é pixels? Eu vou tentar explicar bem rápido também para vocês não se perderem. Pixels são pontos na tela. Tá? Então a sua janela aí do seu computador, o seu monitor, ele é formado por vários pontos, certo? Esses pontos têm uma determinada resolução. Então, no seu monitor, quando você configura aí, vai nas configurações, ele tem lá resolução 800 por 600, 1200 por 740. O que é essa resolução? É a quantidade de pontos que vai ter na horizontal e na vertical. Aí você multiplica um pelo outro, você vai saber a quantidade de pontos que tem na sua tela. O que acontece? Você pega, por exemplo, uma imagem muito pequenininha e você aumenta ela. É como se você pegasse os pontos que eram pequenininhos e estica eles. A imagem fica toda distorcida. Então, se você pega, por exemplo, uma imagem que é grande com a resolução pequena, ela vai ficar ruim. Se você pega uma imagem grande com a resolução grande, ela vai ficar muito boa. Tá? Essa coisa de resolução, vocês vão começar a entender quando vocês estiverem fazendo as páginas de vocês e falar, olha, no meu computador ficou legal. Ah, abriu no do colega, ficou feio, ficou pequeno, ficou apertado. Por quê? Às vezes o colega tem um monitor muito grande, às vezes o colega tem uma tela menor que a sua, então vai ficar diferente. Então esse tamanho em pixels aqui é a quantidade de pontos que vai ter da imagem em relação ao seu monitor. Ok? Pensem desse jeito. Mas assim, se você levar o pé da letra, você vai fazer vários testes. Coloca um tamanho, vê como é que fica, ó, ficou legal, ó, não, ficou pequeno. Você vai lá e aumenta um pouquinho o tamanho. Tá? Você pode botar só a largura, ou pode botar a largura e a altura. Tá? Ainda existe a possibilidade também de, na hora de colocar a imagem, inserir borda. Tá? Ou seja, colocar uma borda em volta, um quadrado ali em volta da sua imagem. E essa borda você também pode definir uma largura da borda. Esse tamanho 3 vai ficar uma borda mais gordinha. Botar um tamanho 5 vai ficar mais gordinha ainda, como se tivesse uma moldura mesmo em volta da imagem. Tá bom? A gente fez esses testes aqui, né, já foram exibidos no vídeo anterior, então estou só reprisando. Uma outra coisa que a gente pode fazer também é que a gente pode pegar uma imagem, tá, e dizer que essa imagem, o endereço dela não é um arquivo que está local, junto dos meus arquivos HTML. Ele está na internet. Ó. É uma imagem que está lá na internet. Então eu ponho a URL da internet todinho, o endereço todinho. Esse aqui está no meu site. Tá? https://www.jdf.com.br/img/avatar ars.svg. E tem um Alt aqui também. Então, além de arquivos locais, eu posso usar um arquivo que está na internet. Se for uma imagem, vai aparecer também. A parte das fontes, ó, que eu estava falando no início. Então, eu posso usar uma tag chamada fonte, conteúdo. Aí eu digo o tamanho, tá? A propriedade size, vai de 1 a 7, tá? Os tamanhos não são mais que isso. Ah, Jota, dá para botar um tamanho 70? Aqui, se você botar 70, o máximo que ele vai ficar é o tamanho do 7. Mas então, como é que eu vou botar eu vejo uns sites que tem uma letra enorme. Dá para fazer.
mas não é com HTML. A gente vai aprender mais na frente, quando a gente finalizar a parte de HTML. Com CSS dá para fazer muito mais coisas que o HTML pode fazer, tá bom? Outra coisa que eu posso mudar também na fonte é a cor da letra. Então aqui tem algumas letras em inglês, mas como a gente também já viu em aulas anteriores, a gente pode botar, em vez de botar o nome da letra em inglês, a gente pode colocar um código hexadecimal. O Gabriel até mandou o link lá do site que ele usa, de cores, muito bacana. Inclusive, Gabriel, pode mandar de novo, porque a Andressa não estava no grupo quando você mandou. Então manda lá de novo, que ela vai ter acesso lá. Uma outra coisa que a gente pode mudar é o tipo de letra. Eu boto uma propriedade chamada face, tá aí digo, ó, Verdana, Courrier, Arial, Vectia. Eu fiz até uma brincadeira na última aula e tirei o Verdana aqui e coloquei uma fonte chamada WebDings. Vai funcionar todas as fontes que eu quiser. Vamos supor que eu achei uma fonte na internet e eu quero usar. Você pode até usar ela, só que você vai ter que incorporar ela ao seu site. Se não for incorporar, você vai ter que usar as fontes que já existem normalmente para você poder utilizar. Tá? Então você vai ter que usar as fontes mais padrões que a gente tem. Beleza. Fizemos esses testes aqui, tá? Também já viram as diferenças lá. E vamos avançando. Essa foi a última página que a gente viu, dos links. Os links, eles tem diversas formas de você colocar links. A gente fez link do tipo âncora, né? Onde eu coloco um link, boto o hashtag e faço referência a um ID dentro da própria página. No caso aqui é o ID do topo. Então é como se eu estivesse lá no fundo da página e tem um botãozinho lá assim, ó, link para o topo. Aí eu clico e ele, subiu lá para cima, tá? Veio para onde estava o ID que está a âncora, ou seja, que foi ancorado o link. Outra forma é o link para a página, para um arquivo HTML local que está junto dos meus arquivos aqui localmente. A gente fez também esses testes aí na aula passada. Posso também ter um link para algum site, no caso aqui eu botei um link para o Google, e aí eu coloquei uma propriedade a mais chamada target. Essa propriedade significa que eu tenho um alvo onde eu quero abrir esse link. Se eu colocar underline blank, como eu expliquei na aula passada, ele vai abrir uma nova aba. Então, ele vai manter o seu site aberto e quando ele clicar, vai abrir uma nova aba. Vocês já devem ter passado por isso em alguns sites que vocês entraram aí. Um outro tipo de link é um link para arquivo. Tá? E esse arquivo pode ser um PDF, pode ser um arquivo zip. E quando ele clicar, ele vai abrir o arquivo. Se for PDF, ele pode abrir no próprio navegador. E depois pode fazer o download. Se for um arquivo zip, por exemplo, ele já pode direto fazer o download. Se for um arquivo .exe, vai fazer download direto também e ele pode inclusive executar na máquina dele. Então, ou seja, são várias formas de fazer links, tá, que a gente pode colocar. E o último aqui é uma âncora que vai para essa parte de baixo aqui, ó. Botei um PID conteúdo de âncora, então quando ele clica nesse link, ele vem para esse ponto da página. E eu botei um monte de PR para ele dar tipo enter, né? Vários espaços ali até embaixo, para ficar bem separado. E quando ele clicar nessa âncora, a gente poder ver esse link de âncora funcionando. Fizemos todos esses testes aqui também na aula passada. Então, a aula passada foi revisada. Beleza, vamos para o que interessa. Agora, pessoal, nós vamos ver uma coisa que é muito utilizada, porque não é uma coisa tão simples de se fazer. Quando você está usando o Word, por exemplo, e você vai lá e você tem uma lista, aquela lista que você bota um marcadorzinho, uma bolinha pretinha do lado, assim, aí você só seleciona a lista, vai lá no Word, clica num botão, a lista está pronta, né? Ah, não é esse tipo de lista, eu quero uma lista ordenada, com um númerozinho, aí você vai lá, muda o marcador, um cliquezinho, a lista aparece com numeração. Então, no HTML também dá para fazer, porém, é código HTML, é tag HTML, não é um simples clique que a gente vai conseguir fazer. Vamos ver então como é que é.
relativamente é simples a tag, tá? As tags. A primeira tag que a gente vai ver é de lista ordenada. Então, essa tag, ela vai ser a tag OL de ordenado list, e cada item da lista a gente vai chamar de LI, list item, tá? LI. Então eu tenho OL e dentro do OL, LI. Cada item da lista vai abrir com LI, o nome do item, fecha com barra LI. Terminei todos os itens da minha lista, barra OL, lista ordenada. O que é a lista ordenada? É aquela que tem número 1, 2, 3, 4, 5, tá? Vamos pegar esse exemplo e colocar lá no nosso VS Code para a gente poder testar. Eu mandei, acho que eu mandei para você, né, o PDF dessa apresentação. Os outros já têm esse PDF. A gente vai abrir esse PDF aqui no computador. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. E agora eu estou com duas telas aqui. A gente vai ver se vai ficar bom, tá bom? Vou abrir o VS Code aqui, ó. Eu não sei se vai ficar tão bom para vocês. Me diga se está pequeno ou se está grande ou se está bom esse tamanho. Tá pequenininho. Tá pequenininho, Bem né? pequeno. Tá. Isso aqui é porque eu estou usando o monitor que é muito grande. Lembra que eu falei da resolução agora? Esse monitor que eu estou usando aqui para mostrar, olha o tamanho dele, ó. Cabe duas janelas aqui, ó. Estou usando só metade dele até agora. É como se fosse dois monitores, um do lado do outro. É aquele widescreen gigante. Lembra que eu falei da resolução? Olha aí um exemplo. Como a resolução é muito grande, as coisas ficam bem pequenininhas. E esse é uma das coisas que não é legal. Então, o que eu vou fazer? Aguenta aí. Aguentem aí. Eu vou parar de compartilhar a tela. Vou mudar. Pronto. E agora eu vou compartilhar a minha própria tela aqui e tirei o outro monitor, senão a gente não vai conseguir avançar. Beleza. Ó, abriu o VS Code, tá? Estão vendo o VS Code aí? Sim. Sim. Ficou melhor o tamanho? Ficou melhor, agora dá para enxergar. Tá, beleza. Então, olha só. Aqui esse arquivo é o arquivo dos links, tá? Da última aula. O que a gente vai fazer, Andressa? A gente vai abrir o arquivo PDF dessa aula que a gente está vendo agora e vai lá na página do exemplo, tá? Lista ordenada, ó. A gente vai copiar esse texto aqui, Ctrl C, ou clica aqui nesse botãozinho, ó, de copiar texto, vai no VS Code e vamos criar um novo arquivo, tá? Como é que eu vou criar um novo arquivo aqui? Eu posso vir aqui, ó, File, vamos lá, todo mundo de novo, não sei se todos estão juntos, né? Então vamos lá, File, Open Folder, e eu vou procurar aqui a pasta do curso, ó, que é essa pastinha que eu pedi para vocês criarem na área de trabalho, lembra? Então tá lá na área de trabalho, ó, curso HTML, dou 2 cliques nela e mando selecionar pasta. Quando eu faço isso, ele traz aqui para mim, ó, as pastas, tá? Imagens, ó, CSS, JS e os arquivos que a gente já criou dentro daquela pasta. Tendo isso daqui, agora a gente pode vir aqui nesse maisinho, ó, nesse arquivozinho com mais, e criar um novo arquivo. Qual vai ser o nome desse arquivo? Vamos criar um para cada coisa que a gente for fazer, tá? Então, vou chamar de lista underline ordenada .html. Então, esse é o primeiro arquivo que a gente está criando que ele tem um nome duplo, ou seja, que tem duas palavras no nome do arquivo. Quando isso acontecer, a gente vai adotar esse padrão, tá? Primeira coisa com relação aos padrões de web. Nomes de arquivo, é tudo minúsculo. Tudo minúsculo. Outra coisa, não tem acento,
e não tem caractere especial. Então, se tivesse cedilha, vai pôr só C. Se tiver tio, acento, vai botar só a letra, não põe acento. E se tiver mais de uma palavra, entre uma palavra e outra, você vai usar o underline, que é essa linha que fica embaixo ali. Tá? Não é o sinal de menos, é o underline. É só segurar o shift que dá para usar o underline. E sempre no final a gente vai estar usando o ponto HTML para poder criar. Ok? Conseguiram criar? Depois de criado, a gente já está aqui aberto ele, a gente vai dar um Ctrl V ou editar, colar, Ctrl V. E veio o código para cá. O que vocês vão fazer aqui? Tem uma coisa que eu acho que eu não sei se eu ensinei isso para vocês, tá? Mas o VS Code já faz isso. Você pode vir aqui e clicar com o botão direito e tem uma opção aqui, ó, Format Document. Clicou, olha aí como é que ele ficou bonitinho, tá vendo? Ele faz as indentações, né? Então, por exemplo, onde começa o L, onde termina o L, onde começa o body, onde termina o body, onde começa o region, onde termina. Veja que tem até uma linhazinha aqui, ó, para a gente saber onde começa e onde termina cada coisa. Feito isso aqui, ó, basta salvar. Então, File, Save, ou Ctrl S, né? Ctrl S, salva o arquivo e a gente vai abrir esse arquivo lá no nosso navegador. Então, vou abrir aqui o Windows Explorer. Vou procurar a pasta aqui do curso. Ela deve estar dentro da área de trabalho. Curso underline HTML. E o nome do arquivo é... Cadê o arquivo? Como é que é o nome do arquivo, gente? Lista ordenada. Ah, ele criou dentro de outro lugar. Olha o que aconteceu. Ó. Ele criou dentro de JS o meu, tá? Então eu vou ter que tirar dali e botar para fora. Então ele criou aqui dentro. Olha isso. Ó. Vou vir aqui, dar um Ctrl X. Deixa eu ver se eu vou ter que fechar aqui. Ctrl X. Volto uma pasta e Ctrl V. Pronto. Agora ele vai aparecer aqui, ó, lista ordenada. Vocês devem ter criado no lugar certo. O erro foi meu, tá bom? Bom, com isso aqui salvo, a gente vai lá na nossa pasta pelo Explorer e dá 2 cliques no arquivo, ou clica com direito e manda ele abrir com, e escolhe qual navegador que você quer utilizar para abrir, se você tiver mais de um instalado. Eu vou abrir nesse aqui mesmo. Olha aí como apareceu minha lista. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Eu aumentei para 300%, tá? Então, esses dados grandes aqui aparece dessa forma. Então, a exemplo de lista ordenada, olha como é que apareceu. 1, 2, 3, tá vendo? Isso ele faz automaticamente só por estar usando o LI tá aqui. Em branco. O seu está em branco? Aonde? Aqui? É. Não apareceu o que tinha que aparecer? Não. Vê o que está diferente do seu aí para o meu aqui, ó. Isso aqui o VS Code vai fazendo também, tá vendo? Ó? Eu estou dentro do HTML, dentro do body, dentro do OL, dentro do IL, olha. Se eu vier para cá, ele volta aqui para o OL. Se eu vier para o body, ele vem para o body. Clica aqui no seu ILI, ó, Maria Eduarda, e vê se está aparecendo isso daqui. Porque pode ser que na hora de copiar e colar Tá aparecendo. Está aparecendo e não está aparecendo. Tem mais alguém que não está aparecendo? Tem mais alguém que não está aparecendo, pessoal? Vamos, Maria Eduarda, vamos fazer aquele esquema de novo. Eu vou parar a minha apresentação e você vai apresentar o seu aí, tá? Espera aí. Aí, apresenta aí sua tela que eu quero ver o que está acontecendo. Lá no VS Code. Opa. Deixa eu ver se dá para aumentar um tiquinho aqui.
Consegui aumentar, peraí. Doctype, lista ordenada.html. Você não salvou, Maria Eduarda, manda salvar. File, save. Vai lá. Ou Ctrl S, né? Você já deu um Ctrl S já, né? Já foi. Agora vai lá e manda ele abrir lá. Continua com umzinho aqui, eu já salvei, mas... Não, é porque esse aí é do outro arquivo, é daquele links.html lá, tá vendo? Ah, tá. Tem uma bolinha branca nele. Então é porque você editou alguma coisa lá e não salvou. Tá. Abre o navegador, vamos ver como é que ficou. Dá F5 aí. Agora Agora foi. apareceu. Então era isso, tá? Você não tinha salvado. Tá. Beleza, pode voltar, vamos lá. Beleza, pessoal, vamos ao que interessa. Tá, a lista ordenada, ela é simples. Ou seja, eu não preciso dizer muita coisa, porque nem parâmetro ela tem, tá vendo? É OL e LI, ou seja, lista ordenada, O de ordenada, L de lista, LI de lista item, ou seja, item da lista, e fecha com LI, com barra LI e fecha com barra OL. Bem simples, tá? Não tem muito segredo, não tem muito mistério. Vamos para a próxima. Vamos supor que em vez de aparecer 1, 2, 3, eu quero que apareça A, B, C minúsculo. Então a gente pode usar aquele mesmo arquivo lá, não precisa criar outro não, tá? E a gente vai botar esse código aqui, ó, type igual A minúsculo. Vamos fazer direto lá no VS Code. Naquele mesmo arquivo que vocês já estão editando aí, ó. Então aqui no OL, eu vou vir aqui e falar assim, ó, type igual A minúsculo. Viu como o VS Code ajuda? Ele já me deu as opções ali, ó. Isso é uma das coisas que tem que ter o VS Code, o Cauã, porque senão você perde essa ajuda, entendeu? Aí você vai ter que digitar na mão. Quando a gente digita na mão sem essa ajuda do VS Code, a tendência é que a gente possa errar algumas coisas. Então, Maria Eduarda, foi bom ter acontecido com você esse problema de não aparecer, porque eu já explico isso também. Ó. Toda vez que tem um númerozinho aqui, ó, aparece 1, às vezes aparece 2, significa que tem arquivos que você editou e não salvou. E o arquivo que você editou e não salvou, vamos supor que eu abra mais arquivos aqui, ó. Tá? Olha lá. O que que acontece? Aquele arquivo que você não salvou, ele fica uma bolinha, tá vendo? Ó? Mesmo quando entra, tá uma bolinha. Mas se eu vier aqui, ó, e mandar arquivo salvar, a bolinha some. E também o númerozinho some daqui. Bom, mudei aqui para Type A. Vamos lá no navegador e vamos atualizar para ver se funcionou. Eu estava abrindo para o Cauã. Vou dar um F5. Ó. Olha o que apareceu. A, B, C, D. Ou seja, mudei a ordem. A gente pode fazer testes aqui, tá? Em vez de A minúsculo, vamos colocar A maiúsculo. Vou salvar, arquivo salvar. E vou lá verificar. Vamos ver como é que ficou? Olha aí, ó. A, B, C, D, maiúsculo. Beleza. Fácil ou não é? Moleza, né? Lista ordenada 2, onde eu posso personalizar a ordem da lista. Com numeral, com letra. Se eu não disser nada do tipo de sequência que eu quero, ele vai colocar o quê? Números, tá bom? Uma outra forma que você pode colocar é algarismos romanos. Então vamos lá, ó. Em vez de botar o Azinho, eu vou colocar um I maiúsculo, tá? Pode ser maiúsculo, minúsculo também, não vai fazer muita diferença. Vou voltar lá para mostrar para vocês. Então vamos vir aqui, ó. Em vez de colocar um A, vamos colocar um I maiúsculo. Ó. Tá para botar maiúsculo ou minúsculo. Vou deixar o maiúsculo. Vou salvar. Vamos no navegador. E vamos verificar como é que vai
ficar agora. Olha aí, ó, algarismos romanos, tá? 1, 2, 3, 4. Se tivesse mais, ele ia continuando. 5, 6, tudo em algarismos romanos. Tranquilos? Vamos botar o I minúsculo. I minúsculo. Vou salvar. Olha aí, ó. Algarismos romanos, só que minúsculo. Ou seja, apenas mudando o tipo é suficiente para ele mudar a lista e o formato que ele vai exibir na ordem que você está colocando, tá? Chama lista ordenada por isso. Vai estar 1, 2, 3, A, B, C, ou seja, na ordem que você colocar do marcador. Tranquilos até agora? Alguém alguma pergunta, alguma dúvida? Dá para colocar esses tópicos de A, B, C ou dentro de números? Tipo, dentro dos tópicos de número? Não entendi a pergunta, Gabriel. É tipo, sabe aquelas questões de prova onde tem questão 1, A, B, C, questão 2, Entendi. Dá sim. Tá? Isso é exercício que vocês podem fazer, tá? Eu vou mostrar para vocês. Isso aqui, pessoal, foi uma boa pergunta do Gabriel. Mas é uma coisa que vocês podem fazer. Por exemplo, ó, eu tenho aqui uma lista, tá? Que eu quero aparecer opções A, B e C, né, Gabriel? Tipo isso. E eu tenho aqui algumas questões. Então, por exemplo, vou botar outra OL aqui, ó. Ok? Outra OL. Porém, essa OL vai ficar uma dentro da outra. Olha como é que vai funcionar o negócio, ó. Vai ficar uma dentro da outra. Vou até pedir para formatar. Então, eu tenho uma lista ordenada. E aqui eu vou botar um LI, ó. E aqui eu vou botar assim. Assinale a opção correta. E aqui vai aparecer A, B, C e D. Ok? Só que eu posso também, como se fossem questões, ó, copiar, colar. Depois eu vou ordenar, tá? Eu vou botar assim, assinale a opção incorreta. É lógico que seriam opções de respostas de prova, tá? Tipo, sei lá, OP1, vamos colocar assim só para a gente poder ter um exemplo, tá? OP2, OP3, NDA. Vocês sabem o que é NDA? nenhuma das alternativas. Exatamente. Veja que o que eu fiz aqui, ó. Presta atenção. Eu só dupliquei esse código que estava aqui e aqui embaixo, concorda? Deixa eu mandar ele formatar. Só que como é que isso vai aparecer? Então vai ter uma lista ordenada, aqui vai aparecer número 1, assinale a opção correta. Aí dentro dele, antes de mostrar o número 2, vai ter outra lista ordenada de A a D. Aí vai ter, continuar essa LI daqui, ó. Por que que ele não entra aqui, Jota? Olha, já que você botou um LI, por que que ele não vai seguir esse padrão aqui? Porque a gente já está fechando essa OL aqui, ó. Então, essa OL que eu abri aqui, eu fechei aqui. Entenderam? E essa daqui eu estou fechando aqui. Por isso que é importante ter a indentação. Olha aí a linhazinha, onde começa e acaba. Ó. Onde começa e acaba. Onde começa e acaba. Jota, e se meu código estiver todo errado, todo desformatado, como é que eu faço para formatar? Botão direito, Format Documents. Ele vai formatar para você. Vamos salvar esse arquivo, a file save, e vamos ver como é que isso vai aparecer lá. Ó. Assim, Gabriel? Aham. Viu aí, ó? 1. Assinale a opção correta. A, B, C e D. 2. Veja que ele seguiu a sequência da OL lá. Ó.
assinale a opção incorreta e vem aqui. Então, isso pode ser feito uma prova inteira aqui, tá? Com lista ordenada, uma dentro da outra, e você mudando o marcador. Se eu botasse outra lá, copiando e colando, ia aparecer mais uma questão para a prova. Então, vou copiar de novo aqui, ó. Essa OL todinha, ou essa LI, né? Até essa OL aqui, ó. Vou ver, assinale a opção mais viável. Mesma coisa, vou salvar, só mudei a questão, as opções são as mesmas. E lá vamos nós, questão número 3, ó, assinale a opção mais viável. E aí vem. Ou seja, o que a gente dá para fazer com lista ordenada tem um monte de possibilidades. Ok? Entenderam aqui? Diminuir para caber para vocês poderem ver ela inteira. Então, lista ordenada é isso, tá? Aí vamos supor, se você não quer trabalhar com lista ordenada, o Jota já mostrou, dá para fazer com número, dá para fazer com letra, dá para fazer com algarismos romanos. O que mais dá para fazer com listas? Então, agora vamos para as listas não ordenadas. Em vez de ser OL, é UL, de unordinate, ou seja, não ordenada. Tá? O U é de não ordenada. E o LI continua a mesma coisa, só mudou, em vez de ser OL, é UL. Então a gente pode, inclusive, trabalhar naquele mesmo arquivo que a gente está lá, tá? Aquele mesmo arquivinho que está lá, para a gente poder fazer os exemplos. Não precisa nem copiar e colar. Vamos voltar para lá. Posso usar esse mesmo arquivo aqui, ó. E aí é o seguinte, em vez de usar o OL lá do lado de fora, para aparecer os números das questões, eu vou usar o L. O L. O L aqui e barra o L aqui. Isso é importante, tá? Se você mudou num lugar, não pode esquecer de mudar onde ele fecha também, tá? Veja que essa linhazinha vai me indicar onde eu tenho que alterar. Se não tivesse formatado, ia estar tudo meio louco aqui, ia ser mais difícil da gente achar essas coisas para fazer alteração. Então é importante a indentação. Não está indentado, vou repetir de novo. Botão direito, formate documento. Ele vai indentar para vocês. Então vamos salvar isso aqui, ó, e ver como é que aparece lá agora as nossas listas. O que mudou agora, hein? Fala para mim, o que mudou? É pontinho, não é letra, não é número. É pontinho, não é número. Exatamente. Por quê? Porque a bolinha é um marcador, ela não tem uma ordem, concordam? Ela não é 1, 2, 3, não é A, B, C, ou seja, não tem ordem. É um marcador simples. Eu não preciso ter uma ordem. Por isso que usa o UL. E aí vejam só, o UL você também pode usar um type aqui, um tipo. E aí os tipos que você pode usar aqui, deixa eu ver se eu lembro disso aqui. Você tem alguns, são 3 tipos só, tá? O padrão é aquela bolinha, ou seja, não usou tipo, não usou tipo, ele vai ficar aquela bolinha. Só que a gente tem mais algumas opções, tá? De usar um quadradinho, de usar um círculo vazado. Eu só vou encontrar aqui porque essas coisas a gente quase não usa. É uma das coisas que a gente praticamente não utiliza. Mas tem as opções. Deixa eu só achar aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
Bom, depois a gente volta aqui e eu mostro para vocês. A gente não vai ficar perdendo muito tempo não, tá? São só 3 tipos que dá para usar. Isso é certo. E se você não colocar, vai ficar a bolinha, que é essa bolinha que está aparecendo aqui. Tá bom? Por enquanto eu não vou nem exigir nem cobrar de vocês, mas eu vou, na outra aula a gente volta aqui e eu vou trazer para vocês os 3 tipos que a gente pode usar. Beleza? Vamos voltar lá para a nossa apresentação. O próximo. Esse é um outro tipo de lista. É uma lista por definição. Essa é diferente das outras. Não é o L, não é o L e nem tem LI. Tá? Não tem item da lista. A gente chama de definição e é mais para você organizar alguma coisa. Então vamos fazer o seguinte, vamos copiar isso aqui, levar para lá e criar um arquivo novo chamado lista por definição. A gente vê isso aqui funcionando lá. Vamos abrir aqui o PDF. Lista por definição. Ctrl C. Vamos lá para o VS Code. Vamos criar um novo arquivo. O nome desse arquivo vai ser lista. Vamos chamar só lista definição. Definical.html. Aí vem, ó, não tem C cedilha, não tem tio, tá vendo? Tudo minúsculo. E agora a gente vai dar um Ctrl V. Vejam que está tudo fora de ordem. Lembra que eu falei? Está tudo sem estar identado. Como é que eu faço agora? Botão direito, Format Document. Agora ele já organizou, identou e colocou as linhazinhas para mim saber onde começa, onde termina. Então, como é que funciona aqui uma lista por definição? Tá faltando um errinho aqui, tá, pessoal? Faltando aqui, quando copiou lá, parece que não veio. Então tem que fechar aqui, ó. Veja o de vocês aí se precisa fazer isso, tá? Ele estava assim, ó. Tem que colocar um maior que, tá? E quando coloca aqui, ele cria esse barra DD. Tem que apagar, porque o barra DD já está ali, tá? Então tem que apagar esse cara aqui, ó. O código tem que ficar assim, ok? Agora, quando eu formatar, também vai ficar diferente. Olha lá, veio para cá. Então eu tenho DL, para chamar de lista por definição, tá? Definition Lister. DT, que seria título de definição, e DD, que seria definição de definição, ou dado de definição, tá? Então eu dei um exemplo aqui que foi simples, assim, ó. Lista de definição, aí eu tenho um título de lista, HTML, aí botei lá. Um dos itens de HTML seria HTML básico, e um segundo item seria HTML avançado. Aí eu tenho outro título, que é um DT PHP. Aí eu tenho PHP básico, PHP avançado. Vamos supor, tá, que eu tenha outras opções. Deixa eu salvar isso aqui, a gente vê ele funcionando. Aí a gente volta para cá para fazer algumas mudanças. Então, save. Preciso abrir esse lista aqui, então vou lá no Explorer. Tem aqui, ó, lista definição, botão direito, abrir com, escolho o navegador, vou abrir nesse aqui mesmo. Então, olha só como é que aparece essa lista. Vou aumentar para vocês verem. Então, eu digo aqui um nome e aqui vem as definições. Por isso que se chama de lista por definição. Tá? É como se eu tivesse, pudesse ter um nome e aqui eu definisse o que quer dizer aquele nome ali. Ou posso simplesmente fazer essas relações aqui. Então, por exemplo, se eu quisesse botar, além do HTML básico e avançado, tivesse uma aqui no meio como um HTML intermediário, ou PHP básico, intermediário e avançado. Então, basta a gente vir aqui, ó, acrescentar mais um DD, mais uma definição, ó, DD, e colocar HTML intermediário. Fez uma coisa no PHP, ó. Então, entre aqui,
menor que, DD, fecho, ou maior que, e boto PHP intermediário. PHP intermediário. Acrescentei mais uma definição, tá? Para cada uma das listas que eu tinha aqui. Vou salvar, então arquivo save ou Ctrl S. Vou lá no meu navegador e vou mandar atualizar. E já apareceu mais uma definição. E aí você pode acrescentar quantas vocês quiserem. Isso aqui é legal para fazer, sabe o quê? Vamos supor que você vai ter um trabalho em grupo. E aí você põe, por exemplo, aqui, em vez de HTML, você põe grupo 1. Aí você põe fulano de tal, Beltrano, Cicrano, ou seja, os nomes dos integrantes do grupo 1. Grupo 2. Aí você põe os nomes dos integrantes do grupo 2. Grupo 3, e aí você pode dividir em grupos e você mostrar exatamente dessa forma, tá? Então, o grupo 3, ele é formado por quem? Por essas pessoas. O grupo 1 é formado por quem? Por essas pessoas. E assim você define os grupos. Lista por definição. Tudo bem até agora? Tá tranquilo? Dá um ok para mim no chat aí para mim saber que vocês estão aí, que estão assistindo, que está tudo bem, que estão vivos. Bora, pessoal, só tem 3 até agora assistindo. Cadê os outros? Morreram? Andressa. Cadê o Miguel? Cadê o João Vitor? Bora acordar, daqui a pouco a gente faz um intervalozinho. Mais um tempinho aqui a gente faz o intervalo. Beleza. Ó. Essa parte de lista é tranquila, né, Maria Eduarda? Não tem muitos atributos as tags. As outras que a gente viu, as outras tags, por exemplo, a tag MG, que tem um monte de atributo, é mais complicadinha, né? Para vocês entenderem algumas coisas. Tem que realmente praticar ali para fazer o negócio e entender. As listas, elas têm poucos parâmetros. Por isso que ela é mais simples. Só que vocês viram, já eu aproveitei a pergunta do Gabriel e fiz um tete a tete para vocês verem como é que vocês têm que fazer, tá? Isso era uma coisa que vocês podem estar fazendo para ver se o que vocês estão vendo aqui, vocês realmente estão entendendo o que faz. Que é o quê? Pegar as tags e brincar com elas. Poxa, eu posso botar uma lista dentro da outra? Fica legal, olha aí. Eu posso colocar uma tag fonte, dentro da fonte botar para ela ficar negrito? Pode. Posso botar para ela ficar só um pedaço da palavra itálico? Pode. Ou seja, vocês podem brincar com as tags para ver até onde vocês estão entendendo como é que as coisas estão funcionando. Beleza? Para quem chegou depois e não ouviu eu falando, hoje eu vou passar uma atividade para vocês, vai ser um desafio para vocês me apresentarem na próxima aula, tá? Se não conseguir fazer, não tem problema, mas eu quero ver até onde vocês forem. Então, o que vocês conseguirem fazer, vocês vão me mostrar. Mesmo que não tenha conseguido fazer tudo, pelo menos uma parte eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. Beleza? Se tiver que assistir, reassistir as aulas e voltar lá para a primeira e assistir de novo para conseguir fazer o desafio, façam. Isso é uma das coisas assim que vocês têm que aprender a fazer isso. Não, senhor Gabriel, não vai fazer todo mundo junto, não. Vai fazer sozinho, inicialmente. Pode até fazer em dupla, aí vocês têm as pessoas que são mais próximas de vocês aí, vocês podem estar juntando e fazendo. Então, por exemplo, pode fazer você e Cauã, que está mais junto, a Maria Eduarda com o João Vitor, a Andressa com o Miguel, ou pode escolher falar, não, quero fazer só, quero tentar fazer só para ver se eu consigo fazer. Também pode, tá? Não é para juntar todo mundo para fazer, não. Senão não vai fazer sentido. Sabe o que vai acontecer? Aquele que já sabe um pouquinho mais vai fazer e os outros vão ficar olhando e chupando o dedo. Beleza? E uma das partes que vocês precisam entender para o aprendizado de vocês é os erros. Vocês precisam errar.
precisam fazer, precisam tentar. E isso só vai acontecer quando vocês tiverem coragem de fazer e sem medo de errar. Aí vocês vão começar a aprender. Sem errar, vai ser difícil aprender, entendeu? Tem que errar mesmo. Você vê que a maioria das vezes que alguém não consegue fazer alguma coisa, que a gente descobre onde é que a pessoa está errando, e isso vira uma coisa que todo mundo, olha, já aconteceu comigo, é assim mesmo, olha aí, tá vendo? Então, quando alguém erra, é hora da gente aprender, tá bom? Por isso que eu quero que vocês tentem fazer. Vamos fazer um intervalozinho, tá? E a gente vai voltar daqui a 5 minutos para falar sobre tabelas. Então vamos entrar num assunto um pouquinho mais complicado do que as listas. Então vamos fazer um intervalozinho, tempinho para vocês tomarem uma água e daqui a pouco a gente volta. Tá? 5 minutinhos, ok? Então, voltando do intervalo, vamos dar início agora à parte de tabelas. Tabelas é uma das coisas que a gente mais utiliza no HTML. Tá? Antigamente era muito mais usado do que hoje. A gente tem uma outra tag que dá para fazer boa parte do que as tabelas fazem, só que muita gente ainda usa tabelas para mostrar listas, para organizar o layout das telas. Então a tabela ainda é muito usada. Como é que funciona essas tabelas? É como se a gente definisse linhas e colunas para a gente organizar o conteúdo que a gente quer mostrar. Vocês já viram diversas tabelas aí pela internet, quando vocês estão navegando nos sites. Existem tabelas e tabelas mostrando dados, e às vezes essas tabelas não têm, eles tiram essa linha que divide a coluna e as linhas e parece que não tem tabela, que o conteúdo está lá solto. Mas na verdade o conteúdo está lá sem as linhas e uma linha invisível ali organizando esse conteúdo. Por isso que as tabelas são muito utilizadas. Então, como é que a gente vai tratar aqui? Ó? Nós temos as linhas, tá? Essas linhas elas vão estar nessa parte aqui. Ó. Essas linhas a gente pode chamar de rows, tá? E nós temos as colunas, que são essas colunas aqui. Ó. As colunas a gente vai chamar de calls. Por que eu estou falando de rows e calls? Mais na frente vocês vão entender. Tá? A gente vai ter alguns atributos para poder mesclar linhas, mesclar colunas, e aí a gente vai ter que utilizar esses termos em inglês aqui, tá? Calls e rows. Por isso que eu fiz questão de trazer para vocês isso aqui. Então aqui, ó, as tags utilizadas para criar uma tabela. Então a primeira coisa, a tag table, e finaliza com a tag /table. Então, abri e iniciei uma tabela, terminei uma tabela. Dentro da tabela, nós vamos ter as linhas, que são definidas pelas tags tr e /tr. Então, eu tenho uma tabela e tenho uma linha, 2 linhas, 3 linhas. E nós temos as tags td para definir as colunas. Então, eu tenho uma linha com uma coluna, uma linha com 2 colunas, uma linha com 3 colunas. Então, cada linha aqui eu tenho o quê? 3 colunas dividindo. Normalmente, tá, pessoal, as tabelas elas são criadas com linhas e colunas bem simétricas. Ou seja, se na primeira linha eu tenho 3 colunas, na segunda eu também vou ter 3 colunas, na terceira também eu vou ter 3 colunas. Esse é o padrão. E aí o que eu estava falando para vocês, tem formas da gente vir aqui e falar assim, eu quero mesclar essas 2 colunas aqui. Tem como eles mesclarem, e aí nessa linha ficar apenas 2 colunas. Só que quando eu mesclo aqui, essa coluna ela vai ocupar o espaço das 2 colunas de cima. Não tem como a linha ficar pegando aqui no meio, ó, entendeu? Ele sempre, quando eu mesclo, ele vai ocupar os 2 espaços. E é por isso que esse desenho aqui, esse exemplo que está aqui, ele está dividido nessas cores,
tá? Para tentar fazer vocês entenderem um pouco que existe uma separação. Beleza? Vamos ver na prática? Então, vamos copiar, tá? Esse código aqui lá no PDF e vamos botar, criando um novo arquivo no nosso VS Code lá para poder colocar essa tabela. Então, o primeiro exemplo de tabela, vou copiar o texto, Ctrl C, vou lá no meu VS Code, vou criar um novo arquivo, vou chamar de tabela.html e aqui eu vou dar um Ctrl V no meu código. Ó, esse errinho aqui a gente já sabe corrigir, lembra? Eu tenho que apagar as aspas, selecionar o arquivo e apertar Shift aspas lá de novo para ele botar as aspas aqui. Uma outra coisa que eu tenho que fazer é botão direito, formatar documento. Agora tá bonitinha. Olha como é que a tabela fica bem organizada, ó. Abriu a table, fechou a table. Uma linha, fechou a linha. Nessa linha eu tenho 1, 2, 3 colunas. Abri outra linha. 1, 2, 3 colunas. Abri outra linha. 1, 2, 3 colunas. E sempre que eu abro, eu fecho. Sempre que eu abro, eu fecho. Sempre que eu abro, eu fecho. Tranquilos até aqui? Do jeito que está aqui, eu vou salvar. File save. Tem alguma pergunta? Alguém abriu o microfone aí? Foi sem querer. Não, tudo bem, sem problema. Se tiver pergunta, pode fazer, tá? Não é para ficar acanhado não, pessoal. Vamos voltar, vamos lá no nosso Explorer para mandar abrir esse aqui. Então, vou no Windows Explorer, vou procurar aqui o arquivo tabela, botão direito, abrir com, escolho o navegador que eu quero abrir e abrir a minha tabela. Vou ampliar para vocês verem. Ó. Olha aí que legal. Então, eu criei uma tabela, vamos lá para o código fonte. Ó. Então, eu criei uma tabela onde a primeira linha vai ter assim, ó, nome, idade, profissão. É a primeira linha. A segunda linha vai ter o primeiro nome, que é Ted, uma idade dele, que é 22, e a profissão, que é estudante. Na outra linha, eu vou ter o Ralph, com 26 anos, que é designer. E aí eu vou montando uma minha tabela para mostrar os dados que eu quero exibir. Tá? Botei poucas informações, é mais para a gente entender o conceito de tabela. Tá? Uma coisa que eu falei para vocês, que às vezes isso está organizado aqui, mas não mostra essa linha que está em volta aqui, separando as informações. Isso está aparecendo porque tem esse border igual a 1 aqui. Se eu vim aqui e botar border igual a 0, olha o que vai acontecer. Então, dentro da tag table, eu posso botar uma propriedade chamada border e vou mandar salvar. E agora, como está border 0, ou seja, não é para exibir nada de linha, a largura da linha é 0. Olha aí o que aconteceu. Vejam que os dados continuam organizados, porém não mostra a linha de tabela. Viu como é que é? Tem mais algumas coisas que a gente pode fazer aqui com a tabela, tá? Então, por exemplo, antes de seguir lá com o conteúdo, eu quero fazer algumas variações para vocês entenderem algumas coisas, tá? Vou voltar à borda 1 aqui e vou colocar uma outra propriedade aqui na tabela para eu poder definir a largura que essa tabela vai ter. É aquela propriedade width. O width diz o quê? Qual a largura das coisas. Se fosse uma imagem, era a largura da imagem. Como nós estamos numa tabela, é a largura da tabela. Eu posso botar um número em pixel, ó. Vou botar aqui 500, exemplo, tá? A largura vai ser 500. Então, vamos salvar. E vamos lá atualizar nossa tabela. Olha aí o que aconteceu. Ó. Se eu der um Ctrl 0 para ele voltar ao tamanho normal, veja que ele está com o tamanho 500. Tá? Eu vou ampliar um pouquinho aqui, para vocês terem uma noção.
Então, ele está com o tamanho 500. Essa largura aqui tem 500 pixels. Ó. E é o que eu defini lá. Se em vez de 500 pixels eu quiser mudar isso aqui, a gente pode usar nos tamanhos das coisas, pessoal, no HTML, um número, tá? Que é pixels, ou um valor em percentual, sabendo que esse percentual vai de 0 a 100%, concorda? Então, por exemplo, a largura 0, ele vai ocupar 0 aqui. Mas se eu botar aqui, por exemplo, 100%, ele vai ocupar o tamanho da janela inteira. A largura da janela inteira. Vamos colocar 100%. Ó. Coloquei 100 e vou botar um percent aqui. Ó. 100%. Agora, esse 100 não é mais pixels, é porcentagem. Ok? Vou salvar. E agora vai poder ver a tabela como é que vai ficar. Professor, Jota, qual é a diferença de usar 100 ou eu botar um tamanho que ele vai ficar pegando a janela toda? Lembra que eu falei que o tamanho de janela vai variar do tamanho que você tem de monitor, a resolução que você está utilizando? Pois é, quando você usa o valor em pixel, ele é fixo. Mas quando você usa o valor em percentual, ele é variável. Ele vai ficar pegando 100% independente da resolução que você está usando, independente do tamanho do monitor que você está usando. Olha o exemplo, ó, vou minimizar, vou restaurar essa janela aqui. Olha o que vai acontecer, ó, vou diminuir a largura. O que aconteceu com a tabela? Olha aí, ó. Ele cortou a tabela? Não. Ele continua pegando o quê? 100% da largura que a janela tem. A janela diminuiu, ele vai se adaptando e continua pegando 100% da janela. Ó, continua pegando 100%. Ou seja, o percentual é assim. Ele vai pegar parte todinha. Vamos imaginar aqui que em vez de 100%, vamos voltar para o pixel. O 500 ele estava pegando pouco menos da metade ali. Então vou botar, por exemplo, 1.500 de largura. Vou salvar. Agora vocês vão ver que exagero que vai ficar, né? 1.500, atualizei. Olha o que aconteceu. Passou da minha janela. Gerou essa barra de rolagem, ó, que eu tenho que rolar para ver. Se eu mudar o tamanho da minha janela, ele, na verdade, só vai aumentar a barra de rolagem aqui. Ó. Então, existe uma diferença entre você usar um tamanho grande, por exemplo, vou botar 1.200. Um tamanho grande que vai ocupar a janela toda. Ó, vai ter que ser um pouco menos. Vamos tentar fazer uma para caber ali. Vou botar 1.000. Ainda tem que ser um pouco menos. Vamos colocar 900. Veja que eu estou fazendo um monte de brincadeira para tentar acertar a largura da tabela ali, viu? Largura da minha janela, 800. Olha aí, ó, quase pegou, né? Um pouquinho mais, vamos botar 820. 850. Vamos supor que seja aqui. Se eu botei 100%, ficou uma coisa parecida com isso, porém, quando a minha janela diminui, ele se adapta para caber ao 100% da janela. Com um tamanho fixo em pixel, ó, isso não acontece. Tá? Por mais que eu faça, quando a janela está maximizada, faça ele caber, mas com pixel eu não consigo fazer o que eu faço com o percentual. Outra coisa que dá para fazer, por exemplo, em vez de usar 100%, é usar 50%. Então, 50% da janela. Vamos ver como é que vai ficar? Olha lá. Pegou exatamente metade da janela aqui. Ó. E se diminuir? Ele vai continuar pegando metade da janela. Olha lá. Ó. Sempre no meio. Sempre só está usando metade da janela, 50%.
E o percentual dá para usar para tudo. Eu vou voltar lá e vou fazer uma outra coisa para poder mostrar para vocês, tá? Vou colocar 100% de novo. 100%. E agora, o que eu quero fazer? Vocês veem que a coluna de idade, ela não vai mudar muito, né? No máximo que vai ter aqui vai ser uma pessoa com 3 dígitos, concorda? Aquelas pessoas que já estão com mais de 100 anos, né? Tipo o Gabriel, que já é velho, né? Que ele fala, está com mais de 100 anos, então vai ter aqui no máximo, ó, 3 dígitos, né? Não vai ter 2. Então, eu não preciso desse espaço todo para a idade. Eu posso diminuir o espaço da idade para aumentar espaço para o nome ou para a profissão. Talvez aqui a profissão também não precise de tanto espaço, mas talvez assim o nome, pode ter gente com um nome muito gigante aqui para caber. Então, pensando nisso, vocês também podem organizar e definir a largura das colunas também, não só da tabela inteira. Então, vamos lá, ó. Se eu estou dizendo que a tabela vai ocupar 100%, então eu vou vir aqui agora na primeira coluna, na primeira linha aqui, eu já consigo definir as larguras, tá? Eu não preciso botar em todas, basta eu colocar em uma. Então eu vou vir aqui no meu TD e dizer, olha, essa coluna vai ter um width de X%. 100% é a janela toda, lembra? Quantos por cento vai ter aqui? Então, a somatória dos tamanhos das colunas tem que dar 100%. É isso que vocês têm que ter em mente, tá? Se para o nome eu vou precisar de mais, então eu vou colocar assim, por exemplo, 50% para o nome. E vou colocar aqui nos demais um pouco menos. Vou botar 15% para a idade. E vou colocar... Faltou quantos por cento? Cadê o pessoal da matemática? Quantos por cento? Falta 65, falta 35. 35%. Pronto, olha aí, ó. A somatória, tá? Juntando todas as minhas colunas, as larguras tem que dar quanto? 100%. Não é porque eu estou usando o percentual aqui não, tá? É porque eu vou distribuir essas 3 colunas no tamanho que a tabela me der, ok? Eu posso usar percentagem aqui e posso usar número fixo aqui também, não vai fazer diferença. Vou mostrar para vocês as diferenças, tá? Vou salvar, ó. E agora a gente vai ver como é que vai funcionar lá. Por enquanto, se eu não disser um tamanho, ele vai dividir meio que por igual. Agora, se eu disser um tamanho, olha o que aconteceu. Veja que o nome tem tá pegando aqui, ó, 50%, tá? Metade da janela. A idade está pegando um tamanho menor e a profissão um tamanho menor do que o nome, mas maior que a idade. Se eu diminuir isso aqui, ó, ele vai, como está tudo percentual, ó, ele vai se ajustando, ó. Veja que o nome continua sendo a maior parte, ou seja, pegando metade, e os outros dois dividindo aqui, ó. Vamos fazer um pouco diferente agora, ó. Em vez de usar percentual aqui, eu vou colocar fixo. Vou botar 650 pixels. E aqui vai continuar percentual. Vamos ver o que vai mudar. Veja que agora o tamanho ficou fixo, mas os percentuais continuam os mesmos. Como é que eu vou saber, Jota, se você está usando percentual ou fixo aqui e percentual aqui, quanto que ele vai pegar de cada um? Vamos pensar o seguinte, ó, se eu colocasse aqui 1000, vai ficar mais fácil o cálculo, tá? Quanto que é 50% de 1000? É 500. Então, a largura do nome aqui estaria com 500 pixels. Quanto é 15% de 1000? 150. Então, ele ficaria com o tamanho de 150 pixels. Quanto é 35% de 1000? 350. Então, a largura em pixel aqui ficaria 350. É um cálculo mais ou menos assim, tá? Então, eu posso usar percentual combinado com um valor fixo, ou posso botar valor fixo em tudo aqui também. Tá? Se eu quisesse botar os 650 e fazer os cálculos para trazer quanto é 50% de 650 e botar aqui, ó,
Ah, vai ser 325. Quanto é 15% de 650? 10% dá 65 e 5% dá mais 32,5. Então veja que os cálculos ficam bem complicados de fazer, né? Por isso que a gente prefere fazer o quê? Usar o percentual para ficar mais fácil de trabalhar. Ok? Veja que esse width aqui, ó, assim como aquele title, esse aqui, ó, o título, ele pode ser usado em vários lugares, tá? Não é, são atributos genéricos que a gente fala. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, na idade, tá em cima desse campo aqui, idade, quiser botar um title, e aqui eu escrever, ó, tá velho, hein? Então, quando eu salvar e for lá e atualizar, quando eu parar o meu mouse em cima da idade, olha o que vai aparecer. Tá velho, hein? Viu? Olha lá. Então, esse title serve para isso. Aí, eu já tinha feito isso na aula passada, nas aulas anteriores, aliás, mas eu não tinha revisado na aula passada, então agora eu revisei. Tá ok? Tem alguma pergunta, tem alguma dúvida, por enquanto, com relação a essa tabela aqui? O código da tabela? Tudo certo. Tudo certo, beleza. Tem só mais uma coisa para eu poder mostrar para vocês, tá? Por exemplo, a gente está trabalhando ali com larguras. E se eu quiser mudar a altura, como é que eu faço? A gente também tem uma propriedade para altura, tá? Então, por exemplo, se eu quiser aqui, ó, nessa linha, eu falo assim, olha, essa linha, eu quero que ela fique com altura específica. Então, vou botar aqui um height. E vou definir a altura. Vou botar aqui uns 150 pixels, por exemplo, tá? Então, essa única linha, tá, que fica logo depois da linha de cabeçalho, antes da linha que mostra o Ralph, a linha que está o TED, quero definir uma altura específica. Vamos lá, eu salvei. Vamos ver o que vai mudar. Olha o que aconteceu. Essa linha do meio ficou bem mais larga do que as outras, não foi? Porque eu disse que a altura delas vai ficar diferente. Essa altura vai ficar diferente. Quando a altura fica diferente, eu estou tentando fazer uma variação de propriedades para vocês verem as tabelas, tá? São várias possibilidades que a gente tem aqui. Então, por exemplo, quando o texto é bem menor do que a altura da tabela, da linha aqui, eu posso fazer algumas variações, do tipo o alinhamento do centro, o alinhamento vertical, o alinhamento horizontal, posso mexer com tudo isso. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero, por exemplo, que o TED fique align center. Não. Align, isso, center. Significa o seguinte, que todo o conteúdo que tiver entre esse TD e esse barra TD vai ficar centralizado, alinhado ao centro. Ó. Vamos salvar. E vamos ver como é que isso vai aparecer aqui. Ó. Veja que a palavra TED veio para o centro da linha, da minha célula da tabela. As outras continuam alinhadas à esquerda, estão vendo? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse estudante aqui, essa palavra aqui, estudante, essa profissão, e vou mandar ele alinhar à direita. Então, vou vir aqui no estudante, ó, e vou falar assim, ó, align right, alinhado à direita. Esses alinhamentos também, tá, é uma tag genérica. Eu posso usar em vários lugares, certo? Nas tabelas é muito fácil da gente visualizar a utilidade delas. Eu vou mostrar para vocês mais opções para vocês verem, tá? Então, esse estudante agora é para vir para cá, ó, alinhado à direita. Então, se eu não colocar nenhum alinhamento, qual alinhamento que fica? À esquerda, tá? Se eu for lá e falar assim, não, eu quero que alinhe ao centro, ele vem para cá. Quero que alinhe à direita, ele vem para cá. Normalmente,
os títulos das tabelas, a gente bota eles alinhado ao centro. Então, eu vou lá nos meus títulos das tabelas e vou colocar todos eles, ó, alinhado ao centro. Então, align, center, align, center, align, center. Vou salvar e vou visualizar como é que está. Viu que tudo veio para o centro? Esses alinhamentos eu já tinha mostrado para vocês, acho que foi na primeira ou foi na segunda aula, acho que foi na segunda, que tem até uma tabela de atributos genéricos, tá? Que a gente pode utilizar. O legal da tabela é que a gente pode fazer algumas coisas que a gente só podia fazer até então naquele body. Lembra que no body a gente podia mudar a cor de fundo da página toda? Aqui eu posso mudar a cor de fundo de uma linha, se eu quiser. Então, eu vou pegar essa primeira linha, por exemplo, que é a nossa linha de cabeçalho, e falar assim, ó, BG Color, e vou botar uma cor de fundo. Para pegar uma cor de fundo, vou lá no meu WhatsApp, lá que o Gabriel compartilhou, o site de cores, e eu não quero usar um nome de uma cor, eu quero usar uma cor específica. Então, vou clicar aqui nessas cores aqui, ó, para a gente navegar na paleta de cores. E vou escolher uma cor, por exemplo, essa cor roxa aqui, ó. Pronto, já copiei essa cor roxa. Vou vir aqui na meu BG Color e vou dar um hashtag e vou colar, Ctrl V. Colei o código da cor, tá? Só isso. Vou salvar. Olha como vai ficar a minha tabela agora, hein? Agora vai ficar chique, hein? Puf! Viu que legal? Você sabe que isso é lilás, né? Não é roxo, não. Pois é, não. Vamos pegar uma cor mais clara, que ali ficou meio escura ainda. Eu gosto dessa cor, né? Essa cor aqui é uma das que eu mais gosto. Então, vou apagar Verde? esse código aqui e vou colar o outro código que eu copiei. Só de clicar lá em cima da paleta, lá, ele copia o código, tá, pessoal? Eu venho aqui na cor que eu quero, ó, clico na cor, pá, por exemplo, essa aqui, azul. Então, vou botar aqui, ó, e eu no lugar desse código apago, deixo só o hashtag, ó, Ctrl V, ver o código da cor. Vamos salvar para ver como é que fica. Opa, botei salvar como. Vai salvar. Vamos lá ver como fica. Aí é bem melhor. Veja que se tivesse cores em tudo, eu nem precisava das linhas, certo? Normalmente, na primeira linha, a gente tem uma coisa diferente mesmo para dar destaque. Uma outra coisa que eu posso fazer, tá, com os alinhamentos, além de alinhar ao centro, alinhar à esquerda e alinhar à direita, eu tenho, quando a minha linha é bem mais larga do que o conteúdo que está nela, eu posso mudar o alinhamento também no vertical. Oi, Andressa. Como é que coloca a cor? Eu tava aliando. Estava alinhando? Então vamos lá. A cor é assim, ó. Vou apagar aqui e vou colocar, tá? Então vamos supor, eu quero botar a cor nessa linha que está aqui, ó. A linha que tem o nome, a idade e a profissão. É aquela primeira linha, certo? A linha, o que define a linha é o TR. Se eu botar a cor aqui, eu vou estar mudando o fundo de toda a linha, não só de uma coluna. Para botar a cor no fundo, eu vou botar assim, ó, BG, tá, de background, color. Ou seja, a cor do background, a cor do fundo. Igual, e eu ponho o valor. Eu posso botar uma cor, tá, com o nome em inglês, tipo blue. Só que essas cores que eu ponho em inglês aqui, fica muito básica, fica feia. Ó, vamos ver esse azul aqui, como vai ficar feio lá. Ó. Vendo? Olha que azul feio. Aí, em vez de ficar botando as cores, tá, básicas, tipo blue ou green, são cores em inglês aqui, basiconas, olha lá, o verde,
eu vou aqui nesse site que o Gabriel mandou lá no nosso WhatsApp, no grupo, e procuro uma cor que eu goste para botar lá na minha paleta de cores. Quer ver uma coisa legal que dá para fazer? Vou pegar esse azul bem escuro aqui, ó. Em vez de colocar a cor em inglês, eu vou apagar, vou colocar um hashtag e falar, eu estou colocando um código hexadecimal. E vou dar um Ctrl V do código. Vocês vão ver que vai ficar meio esquisito lá, mas aguenta aí, tá? Segura a onda. Olha como vai ficar a minha tabela. Azul escuro. Aí você fala, Jota, mas não dá nem para ler o que está lá, ó. Mas veja, se a letra tivesse branca, não ia ficar bem legal com esse fundo escuro? Então agora a gente vai lá e vai dizer o seguinte, olha, aqui a gente pode até mudar aqui para ver se já muda para tudo. Ó. Não, não dá, vamos ter que botar aqui mesmo, aqui dentro. Ó. Vamos usar a tag fonte, color, e eu vou dizer a cor da fonte que eu quero. A cor aqui vai ser hashtag FFFFFF. Algumas cores vocês já podem memorizar, tá? Por exemplo, aqui eu vou mudar só da palavra nome para vocês verem. Vamos ver se é tudo F mesmo, eu acredito que é. Vou salvar e vou atualizar. Olha aí, a palavra nome ficou branca. Jota, como é que você sabia que é tudo F? Então, pessoal, o preto e o branco são os mais fáceis de vocês memorizarem, tá? Tudo F é branco. Tudo zero é preto. Viu que legal? E ainda tem, tudo C é cinza. A gente pode, depois vocês podem pesquisar as cores básicas, os códigos, são normalmente a mesma letra para tudo, sabe? Então agora eu tenho que fazer a mesma coisa aqui, ó, as outras palavras que eu quero que a fonte fique branca. Eu não posso esquecer de botar o barra fonte, tá? Então, quando eu coloco fonte, ele coloca o barra fonte automático. Então, tem que trazer a palavra para dentro, entre o fonte e o barra fonte aqui. Ó. Pronto. Agora, todas as palavras lá da minha primeira linha vão ficar o quê? Brancas. Olha lá que legal. Ó. A gente está formatando a nossa tabela. Ficou ou não ficou melhor? Beleza. Como eu estava falando antes, quando a linha é muito larga, eu, além de ter alinhamento ao centro, à esquerda e à direita, eu posso fazer um alinhamento vertical também. Eu posso botar esse aqui no topo, ou na base, ou no centro. Então vamos fazer essa mudança lá também. Ó. Eu tenho o align, e eu tenho também o V-align, que é vertical, o alinhamento vertical. V-align. Igual. E eu tenho três opções. Ou eu ponho top, para ir para o topo, fazer um em cada, tá? O 22 agora também vai ter um alinhamento, um V-align aqui. Eu posso ter um alinhamento do bottom, que é com 2 T's mesmo. E eu posso ter um alinhamento ao meio, que vai ficar do jeito que já está. Se eu não botar nada de... Aqui ele pode ficar no meio, mas o meio seria esse aqui, ó. Middle. Certo? Então, topo, base ou meio. Alinhamento vertical. V-align. É o mesmo align, só que tem um V na frente. Será que isso vai funcionar, hein? Vamos ver. Vou atualizar. Olha o que aconteceu. Ó. O TED foi lá para cima, o 22 veio aqui para baixo e o estudante continuou no meio. Viram que legal? Agora, Jota, se eu vier aqui mudar e tirar a minha largura aqui, ó, a minha altura de TR, a minha altura da linha, e voltar para o padrão, o que, que vai acontecer? Eu vou salvar e vou atualizar. Aí o alinhamento vertical não faz sentido, concorda? Veja que não dá para ver a diferença. Se está no topo, se está na base, se está no meio. Por quê? Porque a altura é igual, é padrão. Então não preciso do alinhamento vertical.
Esse alinhamento vertical vocês vão poder usar em várias situações, tá, pessoal? Eu estou colocando aqui mais para vocês visualizarem que dá para utilizar, tá? Mas que normalmente vocês vão ter algumas opções para fazer isso. Eu vou voltar aos alinhamentos também horizontais aqui, vou deixar o alinhamento só da linha de cima lá, como alinhamento central, porque é o título da nossa tabela. E se eu vier aqui agora e tirar a linha, olha como é que vai ficar. Viu? Tá organizado? Ah, mas ficaria melhor, sabe como? Com uma cor de fundo mais clarinha nesses caras aqui. Ó. Então vamos escolher um azul mais clarinho para a gente botar lá. Esse é um bem clarinho mesmo, quase cinza esse aqui. Ó. Só para dizer que tem cor. Então vou vir aqui nessas linhas de baixo, botar um BG Color. E colocar hashtag Ctrl V, aquele código que está lá. Para as duas linhas eu vou botar o mesmo código. Ó. E vou salvar. Vamos ver se vai ficar melhor na minha tabela. E aí, melhorou ou não melhorou? Com relação à primeira, que era a original, ficou ou não ficou bem melhor do que estava? Pode falar. Ficou bem mais bonitinho, assim. Não é? É meio coisa de marinheiro, sei lá. As cores, pessoal, vai variar de gosto, vai variar de situação, vai variar de contexto. Então, se você estiver fazendo uma página que quem vai acessar são crianças, então tem que ser mais colorida. Se vai acessar o pessoal, por exemplo, do McDonald's, aí as cores vão ser amarelo, vermelho, porque são as cores do McDonald's. Se você vai fazer do Flamengo, é preto e vermelho, porque são as cores do Flamengo. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês são as possibilidades de mudar as cores e a forma que vocês vão ter para fazer isso. Entenderam? Se está bonito, se está feio, a questão é, aquela basicona sem nada fica feio pra caramba, não é? Então um pouquinho de cor que a gente coloca já fica mais bonito, olha aí. E ainda, eu poderia mudar o face aqui para outro tipo de letra, né? Então, teria um monte de coisas que a gente poderia fazer para ficar um pouco mais atraente aqui. Se eu botar um Ctrl 0, olha aí como é que fica o tamanho real. Para vocês deve estar bem pequeno para ver, né? Então, quando aumenta aqui, fica um pouco maior para vocês verem. Está com 150% agora de zoom. Beleza, podemos voltar então lá para a nossa apresentação. Esse código vai ficar salvo aqui, tá? Com todas essas mudanças da tabela. O vídeo vai estar mostrando para vocês, se vocês voltarem a assistirem, desde uma tabela básica que a gente colocou, até todas as mudanças que eu fiz, acrescentando cor de fundo das linhas, colocando o alinhamento dos títulos, definindo largura de cada uma das colunas, mudando a cor da fonte da primeira linha, mudando a cor de fundo das linhas de baixo, aqueles alinhamentos verticais que eu fiz aqui para brincar com vocês. Todos, o vídeo vai ficar salvo lá para vocês conseguirem assistir depois, se tiver, não lembro como é que o Jota fez, então volta e assiste, tá? Não deixa passar não. Assistir de volta é sadio para vocês voltarem lá e rever alguma coisa que vocês deixaram passar. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Aham. Olha aí, tá vendo? A Maria Eduarda já tem a parte favorita dela, que é a das tabelas. E olha, Maria Eduarda, você vai ver uma coisa muito melhor que tabela, tá? Mais para frente. Tem umas coisas bem melhor que tabela. Mas, por enquanto, a gente vai voltar para as tabelas aqui. O que mais eu tenho aqui de tabela? Então, veja só. É possível a gente definir qual é o cabeçalho da nossa tabela. O que define o cabeçalho é o seguinte, ó, a gente tem usado TD, TD, TD para definir as colunas, não é? Mas eu posso usar um TH, tá? Onde aquela primeira coluna, aquela que diz que é um cabeçalho, né? Eu posso usar um TH.
O TH significa o quê? É o cabeçalho da tabela, o read da tabela. Então, a gente pode simplesmente ir lá naquele código e alterar. Vejam que não vai mudar nada na visualização, tá, pessoal? É só código mesmo. Em vez de botar TD, colocar TH. Em vez de TD, TH. Em vez de TD, TH. E aqui tem que fechar com /TH. Tá? Se eu mudei lá para TH, aqui também é TH. O que isso quer dizer? Quando eu salvar aqui, ó, só está dizendo o seguinte: isso aqui é o cabeçalho da minha tabela, tá? É o read, ó, e todas as outras são linhas, apenas linhas de colunas, TD, TD, TD. O cabeçalho é essa. Tá? Por que é cabeçalho? Porque é aquela linha da tabela onde eu digo qual é o conteúdo da minha tabela. Uma das coisas que mudou, se vocês repararem aqui, é que ele botou negrito, ó. Ele colocou negrito aqui na fonte. Conseguem ver a diferença, não? Vamos voltar para o que estava antes, ó. Só para vocês verem, tá? Depois eu mudo lá. Olha aqui, ó. Eu vou atualizar. Vejam que vai tirar o negrito daqui, tá? Ó. Viu que tirou o negrito? Ficou mais fininha a letra. Vou voltar ao TH, ó. Salvar de novo. Olha que vai ficar mais gordinha a letra, ó. Puf. Viram? Então, quando eu boto o TH e defino o cabeçalho, automaticamente ele põe aqui ela em negrito, tá? As palavras em negrito para diferenciar do restante da tabela. Apesar que aqui nem precisaria, né? Que eu já diferenciei com uma cor de fundo diferente das demais. Beleza, vamos voltar para a nossa apresentação. O que mais eu posso ter em tabelas? Aqui já está o exemplo com TH, a gente já fez isso lá, né? Agora, para estruturar melhor ainda nas nossas tabelas, eu posso definir uma área de cabeçalho, que é um T-read. Eu posso definir o corpo da minha tabela, que é um T-body. E ainda posso criar uma área de rodapé, que é um T-foot. Veja que eu simplesmente vou colocar entre o TR, aliás, antes do TR, o T-foot, ó, ou o T-body, antes de todas as linhas que fazem parte do corpo da minha tabela, e um T-read antes da primeira linha da minha tabela. Isso está definindo o quê? Está definindo para o navegador o seguinte: essa linha aqui é o cabeçalho da minha tabela. Essas linhas que vêm a seguir são o corpo da minha tabela. E essa de baixo é o rodapé da minha tabela. Vamos fazer esse exemplo só para vocês verem se muda alguma coisa na hora de exibir, tá? Então, eu vou criar um outro arquivo aqui, chamado de tabela underline estrutura.html. A gente não vai ficar reinventando a roda. Então, o que eu vou fazer? Vou vir nessa tabela aqui que a gente já tem, vou selecionar o código todo, Ctrl C. Ele não está apresentando aquela, a outra tela. Ah, tá. Vixe, Maria. Já vai eu esquecendo, tá vendo? Ainda bem que você lembrou aí, Gabriel. Deixa eu voltar ao que eu fiz aqui para vocês fazerem também, tá? Pronto, ó, o que eu fiz aqui? Eu vim aqui, criei um novo arquivo, chamei ele de tabela underline estrutura.html. Voltei aqui na minha tabela, vou copiar esse código todinho aqui, ó, todo ele, Ctrl C, vou vir para cá, Ctrl V. E agora eu vou fazer as mudanças que tem lá. Então, a primeira linha, que é o cabeçalho, eu vou colocar aqui antes do TR, falando assim, ó, period. Ele automaticamente botou um barra period, vou arrancar daqui e vou colocar aqui, ó. Essas duas linhas aqui, eu vou colocar mais uma, para a gente ter uma linha de rodapé, tá? Então, essas duas linhas que seguem aqui a seguir, vai ser o T-body.
onde eu digo que é o corpo da minha tabela. E essa última linha que está aqui vai ser o tfut, seria o rodapé da minha tabela. E aí eu vou mudar a cor do rodapé aqui também, para não ficar diferente. Vou botar a mesma cor da minha primeira lá. E vou botar apenas os 3 pontinhos aqui, 3 pontinhos aqui, 3 pontinhos aqui. Só para diferenciar. Ok? Ó, vou pedir para ele formatar para ficar melhor. Então, clica com direito, Format Document. E agora ele estruturou. Ó. Então, inicia a tabela e diz o seguinte, aqui é o cabeçalho. Ó. Então, essa linha aqui é o meu cabeçalho da tabela. Comecei o corpo da tabela. Então, eu tenho 2 linhas compondo o corpo da minha tabela. E eu tenho uma linha que é o tfut, que é o rodapé da minha tabela. Eu divido dessa forma quando a gente quer fazer alguma coisa, um relatório, tabular, alguma coisa que eu precise mostrar as informações assim. Vamos lá ver como é que isso vai aparecer? Eu tenho que voltar aqui no Windows Explorer, e lá na tabela estruturada, botão direito, abrir com, escolher o navegador que eu quero exibir. Vamos abrir lá no Brave mesmo. Olha aí como é que ficou. Deixa eu ampliar para os 150%. Pronto. Aparentemente, não mudou nada, né? Ele só deixou gordinho aqui, que já estava com TH, mas é simplesmente quando eu quero criar essas áreas de rodapé, tá? De cabeçalho, e quais são as linhas que compõem o corpo da minha tabela. O HTML, o código aqui, ele já entende isso. Aí você pergunta, Jota, eu preciso usar T-Read, T-Body, T-Foot? Não, tá? Vocês podem trabalhar com a tabela desse jeito aqui, normal. Inclusive, não precisa nem botar o TH se não quiser, tá? Bota TR, TD, TR, TD, TR linha, TD coluna, e é o suficiente, não precisa mais que isso, tá bom? Por que, Jota, então, que você está mostrando isso aqui? Porque existe, né? E tem gente que usa, e se vocês resolverem usar, já sabe que dá para utilizar e como é para utilizar isso. Então, eu defino a linha de cabeçalho, a linha de rodapé e as demais linhas, o corpo da tabela. Tranquilos? Vamos para o próximo? Vamos continuar. Ó, nosso tempo já está no fim. E a gente também já está chegando aqui perto do fim, tá? Aqui está o exemplo com o T-Read, a gente acabou de fazer. E chegamos no fim com as dúvidas que vocês possam ter pontualmente na hora da gente finalizar a aula. Foi no ponto essa, hein? Alguma pergunta? Alguma dúvida? CSS é muito legal. CSS é muito legal, vocês não têm nem noção. Qual vai ser a tarefa que você falou que ia passar? Ah, sim, vou passar a tarefa para vocês. Engraçado. Eu vou abrir aqui, vou compartilhar minha tela, vou abrir para vocês, porque na verdade, o que eu quero que vocês façam agora? Esse vai ser um desafio para vocês fazerem, tá? Esse desafio eu já fiz aqui, ó, já está pronto. Para mim o código já está pronto. Vou abrir aqui no navegador para vocês verem. Olha aqui, ó, o que eu fiz. Eu quero que vocês façam exatamente o que está aqui, ó. Exatamente do jeito que está aqui. E mais, olha aqui, ó. Eu tenho um link para o topo, tá? Quando eu vou descendo aqui, lá no final eu tenho um link para o topo. Eu quero que vocês usem quase tudo que a gente já viu até agora. Inserção de imagem, tabela, lista ordenada, lista não ordenada, lista por definição, as formas de formatação de texto com itálico, negrito, sobrescrito, sobrescrito,
marca texto, link para topo, para a inserção de imagens aqui. Veja que essa imagem está à esquerda, essa imagem está alinhada à direita, essa imagem está alinhada ao centro. As cores dos textos, olha aqui. Ó. Então eu quero que vocês façam para mim o código HTML que vai mostrar exatamente essa página aqui do jeito que ela está. Feia desse jeito mesmo. Jota, tá feio demais. Sim, a minha intenção não é que vocês façam uma coisa bonita, é que vocês consigam fazer, aplicar o que a gente viu até agora, tá ok? Então eu tenho até uma linhazinha vermelha aqui, ó, não sei se vocês perceberam, uma linhazinha vermelha. Eu só preciso de uma coisa para falar para vocês, tá? A altura e largura dessa imagem. Qual é a altura e largura dela? É 400 pixels. Altura e largura da imagem. O que eu vou passar para vocês? Vamos lá, vou lá no Zap, ó, lá no grupo de vocês e vou colocar, ó, desafio 1. A única coisa que eu preciso passar para vocês é isso, tá? Altura e largura dessa imagem. Desenho. E o WhatsApp esquisito. Não é desenho. Eu já tenho a imagem aqui, ó. Eu vou mandar para vocês a imagem do desafio. Tá vendo aí, ó? Eu fiz o print da página, tá? Então a página está inteirinha aqui, um arquivo de imagem. E vou mandar para vocês também a imagem do bonequinho aí, do bichinho que eu tenho aqui já salvo aqui no meu. Pode usar a própria imagem? Pode usar a própria imagem, tá? Mas se quiser usar essa do fantasminha, eu vou mandar para vocês também, tá bom? Ok. Então tá aí o desafio para vocês fazerem e me apresentar isso na próxima aula. Não vou dizer para vocês mais nada, tá? A própria imagem já vai dizer tudo para vocês aí. E vocês, só de olhar, acho que já sabem exatamente qual estrutura de HTML que a gente viu e que vocês vão poder aplicar. Se vocês conseguirem, ótimo. Se não conseguirem, ótimo também. Eu quero que todos tentem, façam o máximo que vocês conseguirem. Ah, Jota, eu só consegui mostrar essa imagem. Ok, me mostra só o que você conseguiu. Consegui botar o texto, consegui botar a tabela, mas esse aqui eu não consegui. Ok, não tem problema nenhum, tá? O que vocês conseguirem fazer, eu quero ver. Tudo bem? Perguntas? Dúvidas? Uma piada para você. Por quê? O tamanho daquilo ali, gente, vou passar o fim de semana inteiro fazendo. Não, não vai mesmo. Certeza. Vocês vão gastar ali, sabe quanto tempo? Se vocês derem sentar ali para fazer, meia hora, uma aula dessa nossa aqui, no máximo vocês vão conseguir fazer. Tá? Se conseguirem, é o que eu falei. Beleza. Se não conseguirem, não tem problema. Não, Maria Eduarda, não esquenta a cabeça não, vocês não vão ficar
o fim de semana inteiro, não. Fique tranquilo. Vocês vão conseguir, vai dar para fazer sim, tá? Mas o que eu quero que vocês pensem nisso? Olha, se o Jota falou que a gente consegue, é porque vocês conseguem. Agora, eu não sei se eu vou dar conta. Pessoal, volte lá, assista as aulas de novo, principalmente a aula 2 e a aula passada, e essa que a gente viu aqui hoje, essas três. Dá uma revisada ali nas apresentações, que tá tudo lá. Tudo que vocês precisam para fazer, tá aí. Beleza? Eu quero ver o que vai sair disso aí na próxima aula. Aí a gente vai sentar e conversar. Tá bom? Caos. Vou parar a gravação, tá?